Senhor, amigo dileto, irmão querido, mestre em nossa existência carnal e espiritual. Pedimos bênçãos neste momento para que possamos aprender, para que possamos apreender aquilo que for falado, refletir, raciocinar e, mais do que nunca, podermos, através da nossa capacidade de reflexão, colocar tudo isso em prática na nossa vida. Porque sabemos, mais do que nunca, que depende de nós, depende do nosso querer, esta evolução divina. Senhor, que o Senhor possa sempre, sempre nos auxiliar nos momentos em que parecermos perdidos, enfraquecidos, às vezes até sem fé. E, diante do seu amor, do seu olhar, da sua força, levantaremos e seguiremos em frente, em busca do Pai majestoso. Fique conosco, agora e todo sempre. Assim seja. Boa noite a todos vocês. É sempre um prazer a gente começar uma palestra onde a nossa amiga Ene já deu metade dela quando ela começa a falar sobre a caridade, né? É sempre um prazer. Quando ela começa a falar sobre as necessidades de nós realizarmos a caridade, ou seja, colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então, para que palestra depois daquilo tudo? Vocês concordam comigo? Fantástica a preleção dela, eu acho fantástica. Mas, ok, o meu papel hoje é nós conversarmos um pouquinho e falarmos sobre o assunto bônus hora. Bem, eu gostaria de saber, e aí aqueles que estão, né, com seu vídeo aberto, alguém que está com o vídeo aberto, não conhece, não sabe o que é um bônus hora? Façam assim ou assim. Ok, então vamos lá. Apesar de nós, assim, quem é espírita ter essa expressão muito corriqueira no nosso verbo, nós fazemos muita confusão sobre esse tal bônus hora. A gente o enxerga de uma forma muito superficial. E agora talvez a gente possa olhá-lo de uma forma mais profunda, e talvez isso também faça diferença na forma que nós realizaremos as tais caridades que a Ene fica falando para nós todas as vezes que ela vai dar um aviso. Importantíssimo, né, Ene? Então, vamos lá. Bem, a princípio, quando nós falamos de bônus hora, a gente sempre vem na nossa cabeça a ideia de uma remuneração, não é? Uma remuneração espiritual. Ou seja, eu estou no plano espiritual, eu trabalho e eu ganho uma remuneração. Certo? Ok. Não deixa de ser quando nós pensamos que a remuneração é meio que um pagamento por aquilo que nós fizemos, e aí tivemos esse benefício de receber aquilo que nós necessitamos para a nossa subsistência neste planeta material. Mas o bônus hora, ele é muito mais do que isso. Ele não é uma remuneração pura e simplesmente. Mas vamos tentar fazer algumas comparações. Quando nós ganhamos, nós começamos a trabalhar, acredito que todos vocês, super novos, vocês lembrem dessa experiência de vocês. Quando vocês receberam o primeiro salário, como é que vocês se sentiram? Foi ontem. Como é que vocês se sentiram? Né? O primeiro salário, gente, podia ser salário até de estagiário, podia ser de menor aprendiz, não importa, aquele primeiro salário. Como vocês se sentiram? Acredito eu que a maioria de vocês deve ter sentido assim, como se tivesse um rei na barriga, como se vocês estivessem assim, hiper, super realizados. Por quê? Porque no momento em que vocês
tiveram a oportunidade de receber este primeiro salário, vocês perceberam que aquilo ali tinha sido fruto de um trabalho. Ok, vocês podem estar pensando o seguinte: bem, existem algumas pessoas que recebem salário sem trabalhar tanto assim. Ok, vocês podem até pensar nisso, mas não é o caso de vocês e nós estamos falando de vocês. Vocês que estão aqui comigo agora e vocês que vão nos assistir depois lá no canal do YouTube. Se nós sentimos tanta satisfação ao recebermos essa remuneração, aquele primeiro salário que nós recebemos, isso se dá porque nós temos a visão de que aquilo foi um reflexo do nosso esforço, de que aquilo foi um reflexo da nossa dedicação. Concordo? De que foi o resultado de algo que nós promovemos. O bônus hora, ele tem essa margem bem intrínseca no nosso ser, porque ele pode até ser considerado uma remuneração, mas ele é mais do que isso. O bônus hora, ele nos dá uma característica de trabalho realizado. Ou seja, gente, se eu me dedico a um trabalho, eu receberei como uma forma de retribuição pelo trabalho que eu fiz, como um benefício pelo trabalho que eu executei, que eu efetivei naqueles momentos, aquelas horas que eu estava trabalhando. E ele também traz para mim a visão do meu esforço dentro daquelas leis perfeitas do Pai e que estão refletindo o meu próprio crescimento. Bem, vamos lá. Eu posso trabalhar no plano espiritual, fazer as atividades que me colocam à frente para eu poder realizar, ou seja, quando eu trabalho no plano espiritual, eu sou convidada ou eu peço por um trabalho e eu só o abraçarei se eu tiver condições para, ok? Então, no momento em que eu abraço este trabalho, eu começa a contabilização dos meus bônus hora. Muito parecido com as nossas leis trabalhistas aqui. No plano espiritual, eu só posso trabalhar até 8 horas por dia. Bater ponto, 8 horas por dia, podendo ser estendido por mais 4 horas ao dia. Ok? Então, lá no plano espiritual, a gente fala o seguinte: nossa, mas a gente vive escutando que a espiritualidade não para, nem dorme, nem faz nada, vive trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não. No plano espiritual, nós temos uma média de trabalho. Por quê, gente? Por que vocês acham que tem isso? Porque o ser humano, independente dele estar encarnado ou desencarnado, ele precisa de um momento de descanso. Ele precisa descansar, ele precisa repor energias. Se você trabalha o tempo inteiro, você não repõe energias. Mas isso também estará vinculado ao meu crescimento evolutivo. Então, por exemplo, quanto mais elevado eu for, quanto mais experiência eu tenho, trabalhar já não tem, já não é uma atividade desgastante. Então, quanto mais eu consigo me recompor energeticamente, essas 12 horas, elas são relativizadas. Está dando para entender até agora? Então, nós temos que pensar que o bônus hora, ele também não tem só a relação com a ideia da caridade, como a Anne nos colocou desde o início. O bônus hora, ele está intimamente vinculado a qual lei divina e natural? Lei do trabalho.
E se nós temos uma lei divina e natural, aonde ela nos coloca a ideia de que o trabalho ele é essencial para nós, nós não conseguiríamos fugir dele. Vamos lá. O que seria a lei do trabalho, gente? Só rapidinho. A lei do trabalho é uma lei divina, que ela nos mostra que cada um de nós, cada criação do Pai tem uma função no seu ambiente de existência. Isso é a lei do trabalho. Cada criação do Pai tem uma função e, com exceção dos seres humanos aqui na Terra, todos os outros eles cumprem a sua função certinha. Olha que feio. Olha que feio. Ou seja, nós ainda precisamos entender qual é a nossa função efetiva neste planeta. Mas mineral, vegetal, o animal, com exceção do hominal, todos eles trabalham e trabalham incessantemente para que a Terra, este orbe terrestre, ele possa cumprir com a sua missão. Então, vamos lá. Mas como assim que todos trabalham? Passarinho trabalha? Trabalha. Passarinho trabalha e muito. Formiguinhas trabalham? Trabalham e trabalham e muito. O ser humano trabalha? Trabalha, mas também dá muito trabalho. Não é isso? Dá muito trabalho o ser humano. Por quê? Porque a partir do momento que nós, criados como seres hominais, ganhamos o raciocínio, ganhamos o livre-arbítrio, efetivamente, né? Pelo menos dentro de um contexto de planeta Terra, todos nós estamos buscando nos nossos caminhos aplicar esta função que cabe a nós como seres humanos agir. Então, o que acontece? Quantas pessoas elas já conseguiram compreender que elas precisam auxiliar o planeta, por exemplo, e elas fazem o quê? Elas fazem aquele processo da reciclagem. Essas pessoas, elas prestam atenção no lixo que está na rua, catam, mesmo que não tenham sido elas. Ah, mas isso é muito pequenininho. Não, isso é enorme. Porque uma sacola plástica que não vai para o mar, principalmente numa cidade litorânea como a nossa, uma sacola que está ali na rua, que vai para o mar, ela oferece uma série de problemas, né, para os animais marinhos, para tudo que tem, que está envolvido neste habitat. Então, nós seres humanos, além de vivermos, além de aprendermos, além de ensinarmos aos outros seres humanos aquilo que é necessário para o nosso crescer, nós, como seres humanos, nós ainda temos bastante coisa para nós aprendermos. A lei do trabalho, ela nos mostra isso. Temos como fugir da lei do trabalho? Não. Mas e se existe uma pessoa que vem neste planeta Terra e ela se recusa a trabalhar? Então, vem aí um pai preocupado e fala, meu filho, 40 anos de idade, só sabe dormir, só fica na minha casa, só quer surfar, né? Assim, não tem aquele personagem que o cara tem 40 anos e ele reclama, porque ele tem muito trabalho, dormiu o dia inteiro? É mais ou menos isso. E esta pessoa, ela está trabalhando? Bem, trabalho no sentido que nós estamos, que nós aprendemos, não. Mas esta pessoa, apesar da sua ociosidade, apesar das suas escolhas equivocadas, ela está no seu processo de crescimento. Ela está no seu processo de ensinar ao outro aquilo que não deveria fazer. Percebem? Então, ela está sendo útil do jeito dela, arcando com as responsabilidades que está adquirindo ao ela se recusar a ser útil na sua vivência, porque o trabalho, ele significa utilidade, nós sermos úteis à coletividade e à individualidade. Então, neste momento,
esta pessoa, ela pode não estar trabalhando como deveria, ela pode estar trazendo para essa existência algumas sequelas em razão das suas escolhas, mas essa pessoa, ainda assim, ela está sendo útil para aquelas outras que estão ao seu redor. Por enquanto, está tranquilo? Ok. Se nós não conseguimos fugir da lei do trabalho, nós que acabamos sendo sempre aqueles que parece que para nos motivarmos precisamos daquela remuneração no final do mês, como que nós ficaríamos sem tanto entendimento quando fôssemos para o plano espiritual? Esse bônus hora, ele é uma fração da necessidade do ser humano de se ver, entre aspas, recompensado. Entre aspas. E nem todos os lugares a remuneração ela tem este nome, bônus hora. Em algumas colônias tem, outras não. Pensem o seguinte: se eu sou Jesus, nossa, é bastante, né? Mas vamos lá, se eu fosse Jesus, o trabalho que eu faço, a remuneração que eu tenho, é uma preocupação para mim? Não, né? Não é. Por quê? Porque o que me motiva a agir não é essa recompensa que a gente acaba entendendo que possui com o bônus hora. Jesus, ele angaria bônus hora, mas ele não tem essa preocupação. Então, vamos dizer que aonde Jesus está, teria essa remuneração assim, o bônus hora? Não. Vocês estão entendendo essa diferença? Então, se eu, por exemplo, em alguns locais, principalmente, quanto mais elevado nós formos, menos a ideia dessa remuneração, ela está presente na nossa vida, mas ela existe. Por quê? Antes do meu apoio falar. Por quê? Porque, gente, como eu falei para vocês lá no iniciozinho, o bônus hora não é uma moeda. O bônus hora, ele é um reflexo do nosso trabalho, é um reflexo das nossas atividades, que ela é, entre aspas, contabilizada para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo. Ok? Deu para entender isso? Então, não é uma moeda, não é uma remuneração. Se nós pudéssemos colocar, é quase uma ficha corrida das nossas atividades, da quantidade de horas que a gente trabalha e a gente vai pontuando. Tudo bem? Fala, meu apoio. Boa noite a todos. Lá no livro Nosso Lar, se eu não me engano, tem uma passagem que eu não sei se é o André Luiz, eu não sei qual o personagem, mas ele quer se encontrar com alguém e aí ele fala, para eu ter alguns minutos com essa pessoa, eu vou precisar trabalhar muitas horas para isso. Então, eu posso usar o bônus hora como moeda de troca? Você já está falando que não é visto assim como moeda, mas eu utilizo para trocar por outras coisas? Como que funciona? Então, o bônus hora é como se ele serve, ele tem algumas utilidades, ok? Porque também o que adianta? Vamos botar desta forma, vamos colocar como uma pessoa que está aqui encarnada, que vive, né, com tudo, com essa coisa de troca, compra aqui, doa ali e tudo mais. O que o bônus hora ele nos traz? Ele tem alguns benefícios, ele nos traz alguns benefícios, este bônus hora. Então, por exemplo, existem algumas coisas, por exemplo, na colônia, que normalmente é onde você pode ver esses bônus hora mais catalogados. Na colônia,
A colônia, ela me fornece algumas coisas que eu poderia dizer que são benefícios coletivos. Vamos começar assim para eu te responder. Então, por exemplo, na colônia, roupa, alimento, abrigo, tudo isso aqui é fornecido pela governadoria, tudo. Então, quando eu chego na colônia sem nenhum tipo de bônus hora, eu já sou alimentada, eu já tenho um lugar para ficar e eu já tenho uma roupa para vestir. Isso tudo é fornecido pela governadoria, pela colônia. Ok, se isso tudo é fornecido e lá no plano espiritual a gente não precisa de muito, então para que eu vou trabalhar? Bem, este bônus hora, ele nos oferece além disso daí, além do que a governadoria nos forneceria. Então, por incrível que pareça, por exemplo, o bônus hora, ele me dá a possibilidade de eu conquistar uma casa para mim. Porque lembra quando eu falei que era um abrigo? O abrigo é o quê? É um quarto, onde você vai estar junto, né, num prédio, onde todo mundo está ali morando, é um quarto que você tem, é o abrigo que você possui. Este quarto, normalmente, ele tem um banheiro, ele tem um quarto, ele tem uma saleta, ok. É quase um quarto de hotel, né? Então, tá ali, ok. Mas, com os bônus hora que eu vou angariando, eu consigo, por exemplo, comprar uma casa para mim. Olha que legal. E por que que é legal? É para eu ostentar o quanto eu sou boa, né? Fiz um monte de coisa boa? Não. É porque nessa casa, por exemplo, se eu a comprar, entre aspas, eu posso, por exemplo, levar minha família. Aqueles que estão ali na colônia comigo, ou nem estão na colônia, mas podem estar na colônia, eles podem vir morar comigo. Só que esta casa é como se eu estivesse fazendo o quê? É como se eu estivesse fazendo um aluguel. Vou botar dessa forma. Um comodato. Se eu a conquistei, esta casa estará comigo, estará com a minha família. No momento em que eu sair, ou seja, voltar a reencarnar ou for para um outro lugar, dependendo do, entre as, merecimento da minha família pode se manter nesta casa. Mas se eles não tiverem merecimento pura e simplesmente para terem esta casa, a casa volta para a governadoria e cada um vai para o seu abrigo, vai para o seu dormitório. Vocês percebem? Eu quero, por exemplo, estudar, mas eu estou muito afim de estudar lá com Einstein. Einstein é um espírito evoluído aí que sabe muita coisa. Com bônus hora, eu posso, às vezes, sair da onde eu estou e, por merecimento, eu consigo ir para uma outra colônia que é completamente voltada para o estudo, por exemplo, onde tem esse espírito que ele é muito iluminado. Gente, eu não estou dizendo que Einstein é iluminado, só estou dando um exemplo de um nome que vocês conhecem, tá? E aí eu vou estar lá com ele e eu vou ter a oportunidade de estudar com ele. Percebem? Então, Aldomar, o bônus hora, ele te dá isso, ele te dá momentos de lazer. Vamos lá de novo. Lá na colônia existem praças, existem lugares que você pode ficar ali e, como diz, é tudo gratuito. Mas se você, de repente, quiser participar de um espetáculo numa outra cidade, para você ir lá, você precisa de bônus hora. Se você quer auxiliar uma pessoa para que alguém faça por você, se você não sabe fazer, você precisa de bônus hora. Percebem? Vou falar mais um pouquinho, mas vamos deixar o Leonardo perguntar. Então, vou fazer a pergunta do Argel. O bônus horas pode ser entendido como um merecimento que o espírito adquire por cada hora de trabalho realizado? Sim, ele pode ser considerado sim, Argel. Ele pode ser, também é uma forma de você enxergar a sua dedicação. Porque, prestem atenção, como o nome é colocado, o bônus hora ele é contabilizado pelas horas de trabalho. Você trabalha, por exemplo, 12 horas por dia, porque fez hora extra, você trabalha 12 horas por dia, então você contabiliza 12 bônus hora na sua cadernetinha, tudo bem? Então, em termos de número,
o que você está demonstrando? A sua dedicação ao trabalho, àquelas atividades que são importantes no coletivo, tanto individualmente, para aqueles que são beneficiados, quanto para o coletivo, porque o seu trabalho auxilia a colônia a se manter. Tudo bem? Então, temos 12 horas de trabalho. Pense em uma coisa. Segundo foi dito, na época dos livros do André Luiz, uma casa que você compre lá, né, no plano espiritual, uma casa, ela vale 30 mil bônus hora. 30 mil bônus hora. Gente, vocês já pararam para pensar o que é isso? 30 mil bônus hora, se nós pensarmos, eu até fiz a conta, 30 mil bônus hora, ele equivale, se nós pensarmos em 8 horas por dia de trabalho, equivale a 3.750 dias. 3.750 dias é um pouco mais do que 10 anos de trabalho, gente. Não é pouca coisa. Claro que se a gente fizer hora extra, diminui um pouquinho, mas não é pouca coisa. Principalmente quando a gente para e pensa o seguinte, nossa senhora, mas será que eu vou ficar 10 anos no plano espiritual ou eu vou ter que retornar logo diante dos meus pecados inconfessáveis? Normalmente, a gente vê que muitas pessoas, elas demoram até um pouco mais do que isso. Às vezes, tem pessoas que ficam 80 anos, né, no plano espiritual. Mas, dependendo da sua sede de você querer fazer as suas mudanças, em muitas situações, você pode ficar um pouquinho menos de tempo. Então, você adquirir uma casa é uma vida de dedicação, sim. E outras tantas coisas que a gente almeja, por exemplo, estando no plano espiritual. Ah, mas todas as pessoas que chegam nas colônias querem adquirir uma casa? Não, não querem. Eu só estou dando um exemplo porque nós, aqui no planeta Terra, a gente tem esses sonhos, não tem? A gente tem esses sonhos de nós estarmos adquirindo a nossa casinha para nós constituirmos a nossa família. Então, é mais ou menos uma ideia do que a gente estaria vivenciando no plano espiritual, baseados nessa, entre aspas, remuneração que a gente recebe. Mas podem ter certeza que o que mais dói, se eu posso colocar dessa forma, o que mais dói para nós é quando a gente, por exemplo, descobre que um ser amado nosso não está muito bem em qualquer lugar do universo. Então, estando encarnado ou desencarnado, e nós não temos este merecimento para que nós possamos realizar esse auxílio. Por quê? É claro que, se nós nos dedicarmos a um trabalho de auxílio, se essas pessoas puderem, nós conseguíssemos ajudá-las, ok, maravilha. Mas nem todo mundo que vai para o plano espiritual vai ter uma tarefa de auxílio, de ser um socorrista. Não. E se eu for uma bibliotecária? Eu não vou ter experiência nenhuma de auxílio. E aí, o que eu vou fazer? E se eu, de repente, for uma socorrista, só que aqueles que estão acima de mim, os meus instrutores, chegarem e falarem, Adriana, você não pode ajudar. Se a Adriana ela resolver descumprir com a ordem, né, com a orientação do seu instrutor, possivelmente para onde a Adriana vai? A Adriana vai para junto daquele que não está bem. Por quê? Porque se o seu instrutor falar com você, Adriana, Bruno, Argeu, vocês não podem ajudar determinada pessoa, é porque ele sabe que não é o momento. E ele sabe que emocionalmente nós não temos condição para isso, porque na hora que nós virmos que aquele nosso ser amado não está bem, talvez a gente caia e fique pior do que ele. Se eu sou uma pessoa socorrista e esse meu ser amado ele tiver condições de ser resgatado, possivelmente não serei eu, mas eu terei tantas pessoas que eu ajudei, que desejarão me ajudar. Isso é o meu bônus hora. Percebem a diferença? É esse merecimento de eu ter angariado amizade,
de eu ter trazido para a minha vida pessoas que fariam isso por mim. Isso também é um dos reflexos daquilo que a gente poderia chamar de bônus hora. Fala, Léo. Então, vamos lá. A pergunta é, isso aí é voltado para a sua área, Adriana. Ó. Quem psicografa livros em geral tem muitos bônus horas? Os bônus hora vai para quem psicografou, ou para quem editou, ou para os dois? Agora eu bloqueei qualquer inspiração da espiritualidade e digo, claro que recebe bônus hora. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Bem, calma, gente, vou tentar dar uma resposta. Para quem ajuda também leva bônus hora? Vamos lá. Eu vou responder trazendo primeiro uma informação. Eu falei com vocês até agora sobre a quantidade, lembram? A quantidade de bônus hora que eu tenho. Eu falei quase tudo sobre isso. O que a quantidade de bônus hora ele pode me proporcionar. Mas o bônus hora, ele não é só essa quantidade. Por isso que se chama bônus. Então, o que eu quero colocar primeiro para vocês é o seguinte: eu posso ter 100 mil horas, muitas casas, e o Léo pode ter 100 mil horas de trabalho, ok? De bônus hora. Só que não significa que eu e ele temos o mesmo valor de bônus hora. Vocês entendem? E não é valorização de trabalho, ou seja, não é porque eu sou uma bibliotecária e o Léo está sendo médico lá no plano espiritual que o meu é menor do que o dele, não. Não tem nada a ver com isso. Porque se eu for uma bibliotecária, mas eu usar do meu trabalho, levo conhecimento para as pessoas que estão ali, eu me dedico hora a hora com todo o meu coração. É possível que as minhas 100 mil horas vão ser muito mais valiosas em termos do valor embutido, determinado pelo pai, do que o do Léo. Vocês estão entendendo? Então, quando nós falamos de bônus hora, nós não estamos falando do tipo de trabalho, apesar de os bônus hora eles também serem separados em categoria. Então, por exemplo, se eu trabalho no auxílio, vamos pegar lá o nosso lar. Se eu trabalho no auxílio, o meu bônus hora é bônus hora de auxílio. Bônus hora auxílio. Bônus hora esclarecimento. Bônus hora regeneração. Entendem? Por quê? Aí vamos colocar dessa forma. Se eu sou uma trabalhadora na regeneração, meu nível, meu desgaste, minha dedicação é um pouco maior do que, talvez, a minha atuação em uma outra área de vivência. Mas este valor, quem determina é Deus. E aí vou botar igual aos seres divinais. Vocês entendem o que eu acabei de dizer? Por quê? Porque é algo que foi construído por Deus e quem administra são os seres divinais, aqueles que estão nesta função para isso. Tudo bem? Deu para entender até agora? Ok. Fala, meu apoio. Vamos lá. O bônus horas, ele existe apenas nos mundos de provas e expiações ou de regeneração, a partir, por exemplo, de um mundo mais evoluído. Ele continua existindo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu li que em alguns mundos mais evoluídos, todos já têm as suas casas. Então, não sei se teria, então, a necessidade de existir bônus horas. Deu para Ok. entender? Deu. Eu falei um pouquinho sobre isso, Aldomar,
quando eu disse, quando eu falei que Jesus ele não se preocupava com isso. Eu não sei se você lembra, mas eu acho muito bom você ter perguntado de novo, que talvez eu não tenha me colocado muito clara. Então, por exemplo, nesses mundos mais avançados, se nós pensarmos bem, e aí estamos falando de outros níveis, né? A lá Jesus, desses seres angelicais, normalmente esses seres, eles não ficam num lugar só. Vamos dizer que eles são iguais àqueles aqueles vendedores ambulantes de antigamente. Uai, Jesus não vai ficar parado, gente. Ele não tem como ficar parado. Jesus ele trabalha o tempo inteiro, né? Segundo a nossa visão de tempo. Então, assim, eles têm um lugar de apoio, mas normalmente eles estão pelo universo, eles estão realizando suas tarefas. Então, assim, como eu disse, o bônus hora, ele jamais será retirado do ser, destes seres criados pelo Pai, ele não jamais será retirado, por quê? Porque ele é uma referência de conquista nossa. Mas, para Jesus, para esses seres angelicais, ganhar isso ou não ganhar isso não faz diferença nenhuma. E essa denominação ela é muito mais usada para esses mundos nossos que estão mais materializados, porque a gente ainda tem muito essa visão de contrapartida, né? Eu chego, eu faço uma coisa, eu recebo um bônus, eu recebo uma retribuição. Então, assim, com certeza, nesses mundos mais evoluídos, a ideia do bônus hora, ela existe no seu sentido real, mas ela muito pouco, vamos botar assim, muito pouco mencionada. Por quê? Porque a pessoa, por si só, a sua presença já demonstra o bônus hora que ela possui, né? Já está estampada assim, que ela é muito rica, 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 rica. Rica de amor, rica de todas as virtudes que a gente pode imaginar. Mas vamos lembrar do seguinte, por exemplo, para nós, gente, o mundo de regeneração, efetivamente de regeneração, essas pessoas já são evoluídas para nós. Pensa bem. Então, quando a gente fala mundos evoluídos, é um pouquinho, vamos botar aqui um pouquinho mais para frente, entende? Um pouco mais acima, aqueles mundos felizes, sabe? Tudo bem? Respondi? Ok. Fala, Léo. Essa aqui é boa, hein? Isso aqui interessa a todos nós. A outra era para os escritores, essa é para nós. A N... eu não respondi, peraí. Você falou dos escritores, mas eu não respondi, né? Vocês me desculpem, eu acho que eu estava fugindo da resposta. Mas, olha, gente, é o seguinte, encarem a função do escritor mediúnico como uma função daquele que está se dedicando. O seu nível de dedicação, o seu nível de responsabilidade, tudo isso faz com que este médium e também o escritor espiritual fazem com que eles vão ganhando aquilo que a gente pode chamar, sim, de bônus hora. Então, aquilo que você foi conquistando, suas conquistas morais, éticas, espirituais, além do trabalho que você está desenvolvendo, você sim está ganhando as horas extras. Em dobro ou em triplo, para falar a verdade, isso nem faz muita diferença. Por que está rica demais? Não, não é porque nós estamos ricos demais, não. Mas é porque esse nível de dedicação nosso, ele é um nível de dedicação que muitas vezes, por incrível que pareça, vamos lá, uma pessoa que ela trabalha o dia inteiro e, de repente, ela todos os dias ela dá uma hora de escrita mediúnica, de repente, essa uma hora dela é mais valiosa do que aquela pessoa que só se dedica a escrever, fica 8 horas por dia escrevendo com facilidade. Então, a hora desta pessoa que escreveu, depois de um dia todo de trabalho, lembram do Chico? Como ele fazia, gente? Ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa 11 horas, começava a escrever. Ele e Divaldo, né? Começa a escrever 11 horas, vão até 2 da manhã. Será que essa hora desses dois seria em termos de valor de dedicação e esforço, a mesma que uma pessoa que ela, às vezes, pode, durante o dia, num horário mais calmo, mais tranquilo, a pessoa fazer?
E não é que esta pessoa que está num horário mais tranquilo, que tem condições de escrever, não vai ganhar nada. Não é isso. Eu não quero que vocês entendam desta forma. Eu só quero dizer que o valor baseado na dedicação, do esforço, faz com que essas horas de trabalho elas sejam mais valiosas. Deu para entender isso? Eu não quero que vocês não se confundam em relação a isso. Lembrem-se que na justiça divina, nas leis divinas, a justiça ela é impecável. Então, não vai haver injustiça na valoração do seu trabalho, nunca. Mas nós temos que entender que existem alguns trabalhos que, com base no seu esforço e dedicação, eles são mais valiosos do que outras horas que você trabalhou e não foi tão esforçado, não se dedicou tanto. Tudo bem? Desculpa, Léo, pode perguntar. Muito bom, muito bom. Vamos lá. A pergunta é, a Anne já deu algumas ideias, né, vou usar a palavra que foi literalmente escrita, a Anne já deu a palhinha das oportunidades, e aí vem a pergunta, nós podemos adquirir bônus hora na Terra enquanto estamos encarnados, ou bônus hora só vale para quem desencarnou e está vivendo na erraticidade? Lembra quando eu falei que o bônus hora ele é só uma referência? Lembra? Então, vamos lembrar que se o bônus hora ele é uma ficha de serviço, não é isso que ele é? Lembra que eu falei que era só a relação lá do nosso trabalho e a gente vai de canto, de canto, de canto? Então, se ele é uma ficha de serviço, eu trabalhando durante a minha vida, eu também estarei ganhando, eu estarei sendo colocado na minha ficha de serviço o meu esforço, a minha dedicação. Então, se eu, por exemplo, nesta vida encarnada, eu vou na fraternidade, trabalho... Agora eu vou puxar a sardinha para nós, né? Eu vou na fraternidade, eu trabalho no sábado, dou palestra, e papapá, né? Isso tudo. Tudo isso que eu faço com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, tudo isso está indo lá para a minha ficha de serviço. Mas aí agora eu brinco, como a Anne diz, né? Como a gente é meio devedor, a gente ainda está tentando ticar os débitos. Oba, tirei menos um, oba, tirei menos um, oba, tirei menos um, né? Que a Anne brinca conosco, que ela fala, nós estamos devendo tanto que os créditos que a gente está tendo, a gente só está eliminando os débitos. Ainda não estamos no crédito, ainda estamos no saldo devedor. Ok? Mas isso é uma brincadeira. Mas significa dizer que, se é uma ficha de serviço, sabe, que ela espelha as nossas ações. Então, neste momento, tudo aquilo que eu estiver ali fazendo, realizando, vai para a minha ficha e eu vou angariando. Então, encarnado ou desencarnado, é uma vida só, a minha vida, como Adriana, a minha ficha é uma só. Então, vai sim sendo contabilizado. Agora, deixa eu fazer um adendo. Lógico que aqui eu brinquei, puxei a sardinha lá para a fraternidade e falei sobre atividades mediúnicas. Mas deixe-me explicar que as nossas atividades enquanto seres, filhos de Deus, no planeta Terra, não precisam estar vinculados a um trabalho mediúnico, não precisam estar vinculados ao espiritismo para que eu possa ganhar, para que a minha ficha de serviço ela esteja sendo contabilizado o meu trabalho. Então, se eu sou uma voluntária, num grupo, por exemplo, se eu sou uma voluntária num grupo onde você leva sopa lá para os moradores de rua, TEC. Sou evangélica, fazendo tudo isso, TEC. Porque, lembra, a espiritualidade ela gosta muito de lembrar isso para nós. Quando nós desencarnamos, nós nos tornamos espíritos e não espíritas. Eles falam muito isso para nós. Então, vamos lembrar que quem está no plano espiritual, ele tem a religião que ele resolveu abraçar.
O fato de eu descobrir que, opa, existe outra vida, não me obriga a querer abraçar o espiritismo. Eu posso continuar sendo católica, evangélica, islâmica, não importa. Não importa. Tudo bem? Tem mais pergunta, Léo? Temos. A pergunta agora é a seguinte. Então, eu estou entendendo que bônus horas, com essa concepção de cartilha, né, que tem anotação é igual milhas aéreas, né? A gente vai acumulando ao longo do serviço. Aí vem a pergunta: bônus horas vence? Nunca, nunca. Bônus hora não vence, nunca. Então, fiquem tranquilos, que bônus hora não vence. Então, vamos lá. Se eu faço uma coisa boa há 3 séculos atrás e resolvi não fazer nada de bom depois desse período, esta minha ação, é possível que ela já esteja quitando essas coisas não tão boas durante este tempo, porque, como a gente sempre escuta dos benfeitores espirituais, uma boa ação, ela liquida com várias más ações, entre aspas, né, que a gente comete. Então, fiquem felizes, não existe prescrição para o prazo dos bônus hora. Ele não prescreve. Vai lá. Próxima. Parecida com essa, hein? O povo está, apesar de não ter chat, o pessoal está mandando pergunta, está dando jeito. Vamos lá. Nós temos o bônus horas, que a gente faz quando a gente ganha, quando a gente faz alguma coisa boa. E existe o desabono horas, quando a gente faz assim, enfia o pé na jaca, isso é debitado de alguma forma. Como é que funciona? Bem, se nós pensarmos, não existe o desabono horas, não. Isso não existe. Mas se nós pensarmos que dentro de um contexto de que toda ação que nós cometemos, boa ou não tão boa, nós nos responsabilizamos. Então, nós temos que lembrar que nós temos uma fichinha, né? A tal ficha de atividades, onde nós vamos ganhando os nossos bônus hora, mas nós também temos uma outra fichinha, que é aquela que a gente brinca, que é um papiro, né? E vai embora. É um papel higiênico de tão grande a nossa lista. Nós temos uma ficha onde nós, vamos botar assim, nós temos anotados os nossos equívocos, as nossas ações não tão boas. Mas quem anota isso, né? Quem é que... Primeiro é a nossa consciência. A nossa consciência, ela tem noção daquilo que nós estamos fazendo de bom e não tão bom. E quanto mais nós treinarmos a nossa consciência para só virmos, né, as nossas más ações, essa lista ela só aumenta, ok? É claro que quando nós chegamos com os nossos instrutores, nós temos aquilo que o pessoal fala, que é da cultura mais antiga, que nós temos o livro da vida. É claro que existe um local onde nós temos um resuminho daquilo que nós necessitamos melhorar, daquilo que nós precisamos trabalhar. Então, nós temos isso sim, mas a nossa consciência, a nossa maior, é a que mais reflete aquilo que nós não estamos fazendo bem e estamos teimando em não aprender. Vai, Léo. Já ouvi dizer que quando o indivíduo está prestes a desencarnar e voltar para a nossa casa espiritual, e esse irmão se encontra no trabalho para auxiliar outros irmãos, o seu tempo na Terra é prolongado. Tem a ver isso com a quantidade de bônus horas e merecimento que nós temos? Vai ser descontado lá do meu saldo de bônus horas se eu precisar de ficar aqui estender meu tempo na Terra? Não, não de jeito nenhum. Olha, acho que eu vou usar o exemplo que foi dado na palestra de ontem, da vela. Somos luz. Aquilo que nós fazemos, os nossos bônus hora não são gastos, eles são acumulativos.
Então, da mesma forma que a vela, na hora que ela, sabe, ela acende as outras velas, ela não perde a sua luz, os nossos bônus horas também não, eles não perdem a sua luz, a gente só vai acumulando, ok? Por quê? Porque quanto mais a gente acumula os bônus hora, mais consciência nós temos daquilo que é necessário e útil, seja para nós, seja para o outro. Os bônus hora, eles são intransferíveis. Eu não posso, por exemplo, porque eu gosto muito da N, que faz muita caridade, eu não posso, por exemplo, pegar meus bônus hora e falar, N, toma aqui 30 para você comprar uma casa. Eu não posso fazer isso. Olha que pena, olha que pena. Mas eu posso usar os meus bônus hora para eu beneficiar alguém. Então, o que seria isso? Seria, talvez, aí eu até brinco, eu diria que seria aquilo que a gente no século passado conhecia como QI, né? Quem indica? A gente fazia o seguinte, né? Você olha e fala assim, não, olha, fulano, eu preciso muito ajudar o Léo, eu sei que ele está pisando na bola, mas, sabe, por favor, ele é uma pessoa boa, ele está se esforçando, ou seja, não estou sendo quem indica, não estou sendo aquele que está tentando auxiliar o Léo, que não está assim tão bem da bola lá, jogando tão bem ali no time. Mas, então, neste caso, eu não posso transferir para o Léo meu bônus hora, mas eu posso usar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu hoje já conquistei como merecimento, eu posso utilizar disso, dessa minha conquista, para poder ajudar o Léo. Por isso que, em alguns momentos, vocês veem, por exemplo, isso também aconteceu no nosso lar. Teve a neta da dona... eu agora esqueci o nome dela. Tinha uma jovem que ela foi, né, para o nosso lar, mas ela estava bastante desequilibrada. Se nós pensarmos bem, ela nem estava em condições de estar na colônia. Mas como a avó do Lísias, esqueci o nome dela, gente, não, a mãe do Lísias, você lembra? Eu esqueci o nome dela. Como ela tinha conquistado, sabe? Ela tinha uma conquista. Ela foi e pediu para que esta neta pudesse ficar com ela, para ela poder auxiliá-la. E foi baseado nessa conquista dela, ou seja, nos bônus hora que ela acumulou, que essa menina, que ela nem deveria estar lá na colônia, ela foi levada para a colônia. A avó tentou de todas as formas possíveis auxiliá-la, mas em razão da situação dela, ela acabou até fugindo da colônia e ela depois até retornou, mas ela fugiu da colônia, porque ela não estava se sentindo bem com todo mundo bem. Olha como é que são as coisas. Como todo mundo estava bem e ela não estava se sentindo bem, ela foi embora porque ela queria encontrar o noivo dela que tinha ficado, né, no plano material. Não conseguiu, se perdeu, depois foi resgatado. Fala. Dona Laura. Laura. Ó, menina, esquecer esse nome é um absurdo. Então, Dona Laura. Mas, então, vocês veem, a Dona Laura que tinha o merecimento, mas ela conseguiu auxiliar a neta dela para que ela pudesse ir para a colônia e, dentro do possível, Dona Laura auxiliá-la para que ela pudesse sair daquela obsessão que ela estava com o noivo. Não deu certo, mas depois deu e a história continuou. Tudo bem? Fala, Léo. Agora não tem mais perguntas. Eu esqueci de abaixar a mão e era para poder dizer de Dona Laura, né? Então, mas é bom a gente estar falando disso aí, né? Que existe até um capítulo próprio no nosso lar, que eu acho que é o capítulo 19, né? Que fala sobre ela, né? A jovem desencarnada, aí tem todo um diálogo. Isso é para aguçar a curiosidade do povo, voltar lá no livro e ler, né? É verdade. Então, gente, quando nós pensamos no bônus hora, nós estamos falando muito mais do que só um salário. Nós estamos falando muito mais do que só algo que nos possibilita ir para um teatro, algo que nos possibilita estudar com um mestre, né? Não é só isso. Tem muita coisa
que nos faz compreender, pelo bônus hora, quem nós estamos nos tornando. Por exemplo, você chega na colônia e, de repente, em razão dos trabalhos que você fez aqui no plano material, você chega na colônia com um monte de gente parabenizando. Um monte de gente. Aí você olha e fala assim, uai, o que houve? E aí, de repente, essas pessoas olham para você e falam, você fez diferença na minha vida. Aí você olha e fala assim, nossa, eu nem sabia. Isso é um reflexo. Essa ação dessas pessoas, gratas por você estar aí, esse é um reflexo dos bônus hora que você já conquistou. Por quê? Porque se você é uma pessoa que já tem algum bônus hora, neste caso, o que acontece? Você terá como reflexo de vida uma ação muito mais saudável em razão das pessoas que estão ao seu redor. Vocês conseguem entender isso? Pensem bem, Chico Xavier chegando na colônia. O que vocês acham? Eu não sei, eu acho que ele faleceu de tarde, no meio do. Isso eu tenho certeza, ele faleceu na hora que estava acontecendo o jogo do Brasil e o Brasil ganhou, né? Teve um negócio desse aí. Eu acho que ele faleceu de tarde. Agora, se ele foi à noite, todo mundo que estava dormindo foi para lá. Porque não tem uma pessoa que estuda, né, essa coisa da espiritualidade, que não tem um mínimo de gratidão por aquele homem. E quando o Divaldo for, muitas pessoas também terão essa gratidão. Talvez não como o Chico, porque o Chico ele era uma manifestação de amor impressionante. Não estamos comparando, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que quando o Divaldo for, possivelmente muitos de nós estaremos lá. Nem que seja para bater na porta, deixa eu entrar, deixa eu falar com o Divaldo. Né? Bater lá no muro lá da colônia, gente querendo vê-lo. Então, vocês imaginam, isso é um reflexo desse bônus hora. Ah, mas então quer dizer que eu já tenho alguns bônus hora, já faz parte do meu processo e tudo mais, ok. Mas, se eu desencarnei, eu chego na colônia, eu tenho vamos botar desta forma, eu tenho que meio que uma poupança dos meus bônus hora colocada no banco do divino, e existe uma contabilidade daquilo que eu vou oferecer para a minha colônia, para a minha cidade. Então, nós vamos ter que começar do zero. Percebem? Porque já pensou? Chico chega lá, e aí ele, nem sei quanto é que Chico, eu acho que Chico daria umas 3 casas. Mas assim, Chico chega lá com seus bônus hora. E aí ele chega na colônia, e o Chico, vamos dizer que o Chico ele fique numa colônia. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que ele fique entre uma e outra, não sabemos qual seria a atividade do Chico. Então, vamos dizer que ele fique nessa colônia. Então, a contagem do bônus hora dele, ele não perde aquilo que ele conquistou, mas existe uma contagem para algumas coisas que ele precisaria fazer. Então, não é zerado, explico bem, mas existe uma contagem da produtividade dele desde o momento que ele desencarnou. Tudo bem? Fala, Léo. Vamos lá, perguntas. Podemos dizer que os bônus horas mais valorosos é como se fosse de maior peso? Eu gostaria que vocês se utilizassem de uma outra expressão. Eu não quero colocar essa ideia de bônus mais valorosa. Eu quero que vocês façam uma ligação entre esforço e dedicação, ok? Então, o bônus hora, ele tem um valor mais profundo, mais íntimo, quando você entende que ele teve uma dedicação e esforço maior por aquele trabalhador. Se nós tivermos essa visão, a gente não se confunde e a gente não vai achar nada injusto
nessa contabilidade divina. Dá para entender? Eu consegui responder, Léo, com o que eu falei? Repete a pergunta. A pergunta é: podemos dizer que os bônus horas mais valorosos é como se fosse de maior peso? Então, se nós pensarmos desta forma, eu diria que sim. Nessa contabilidade divina, quando eu falei que os seus 100 mil bônus, eles, junto com os meus 100 mil bônus, na comparação, talvez o seu seja mais rico do que o meu, é em razão dessa dedicação, ok? Então, por exemplo, o Léo, ele tem 100 mil horas, eu tenho 100 mil horas. Gente, isso seria assim, nossa Senhora da Penha, porque eu chegar a 100 mil horas vai ser uma festa. Eu só usando como exemplo, tá bom? Porque a gente é sempre otimista. Mas vamos lá, vamos dizer que Léo tem 100 mil horas, eu tenho 100 mil. Eu vou diminuir esse negócio, porque senão o pessoal vai achar que é fácil. Léo tem 10 mil horas, eu tenho 10 mil horas, e aí, de repente, nessas 10 mil horas, o Léo ele foi extremamente dedicado, ele foi, sabe, o esforço que ele fez foi, assim, fenomenal. Então, em termos de valor divino, essas 10 mil horas dele têm mais peso, sim. Ele conquistaria mais coisas. Mas por quê? Vamos desmistificar. Gente, se eu me dedico e me esforço para as atividades que eu estou abraçando, significa que eu tenho mais esclarecimento, mais entendimento dessas atividades do que o Léo, por exemplo, que não está se esforçando e dedicando. Você tem mais entendimento sobre o que você está fazendo. Você entende o valor daquele trabalho. Acho que agora eu respondi. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas, mas vou fazer duas considerações. A gente está perguntando aqui se em relação, né, nós somos casados em regime de comunhão total de bens, então ela quer ter acesso aos meus bônus horas, já que tudo que a gente faz em vida é compartilhado com os dois, né? Ela já está aqui interessada nos meus bônus horas. Eu vou dar uma resposta muito interessante para ele. Ame muito seu marido, respeite muito seu marido, para que quando ele estiver lá e ele tenha os bônus hora dele, ele use de todo o merecimento que ele tem, com todo o seu amor, porque você o conquistou, em seu benefício. Porque ele não pode transferir, mas ele pode usar o bônus hora em benefício de outro. Então, se ele, de repente, ganha lá os 30 mil bônus hora, e aí ele consegue a casinha, se ele te ama porque você o conquistou com o seu amor, com a sua dedicação, aí ele, com certeza, ele vai te levar para dentro da casinha dele. Ouviram, casais? Ó, se eu chegar no além e não tiver uma piscina, uma vista de frente para o mar, rapaz, o pau vai quebrar no céu, viu? Acabou de perder. A banheirinha de plástico, ela acabou de perder. Agora, gente, lembre-se que quando a gente exige muito, a gente perde até o que nem ganhou, né? Então... Você estava falando, enquanto a gente estava falando aí dessa parte da valorização, né, de valor do bônus horas, me veio uma lembrança de uma passagem de Jesus. E aí eu vou trazer e você comenta aí se cabe ou não. Porque tem aquela passagem que chega a viúva para poder ofertar. E está todo mundo ali ofertando grandes coisas. E a viúva traz, né, tudo aquilo que ela tinha. E Jesus faz toda uma reflexão ali sobre a dedicação. Não era a volumetria vamos dizer assim, de ofertas, né? Um boi, uma vaca, um baú cheio de ouro, mas o que estava importando era a intenção daquelas moedinhas que ela estava colocando, que seria muito maior do que todo aquele volume que estavam trazendo. É mais ou menos essa relação que você trouxe em relação dessa intensidade, de que quando você for responder sobre essa questão da valorização?
Também, Léo, porque o que nós conseguimos extrair dessa passagem é a humildade, né? A gente percebe a humildade da viúva de dar tudo que tem e a fé que ela possuía ao acreditar que, dando tudo que tem, ela não ficaria desprovida. Então, existe humildade e existe fé. E outras tantas coisas que a gente poderia extrair dessa passagem. E se nós pensarmos bem, ambas estão bem vinculadas à ideia de autoconhecimento, de autoentendimento, né? Fé e tudo mais. Então, muitos espíritos de escola, eles vêm nessas missões enquanto humildes para trazerem para as pessoas os seus exemplos, né? Nas mais altas adversidades, essas pessoas, elas enfrentam suas experiências sem se perder nas provas. Elas são, sim, exemplos de que nós, seres humanos, temos a capacidade de realização. Porque se nós não tivéssemos essas pessoas, a gente sempre estaria utilizando da desculpa de que isso é impossível de ser feito. Então, se elas são capazes, como nós podemos dizer que não dá? Né? Mas, claro, dentro da capacidade de cada um de nós. Entendam isso, por favor. Então, se eu não sou um Chico Xavier, se eu não sou uma pessoa que tenho o conhecimento adquirido que ele tinha enquanto espírito, eu não vou ser capaz de realizar com tamanha propriedade o que ele fazia. Mas o fato de eu ver alguém fazendo o que ele fazia, já me dá a certeza de que a gente chegará lá. Devagar. Mas a gente chegará lá. E não importa que seja mais ou menos, nós vamos chegar lá. Mais tempo ou menos tempo, nós vamos chegar lá. Por quê? Porque o que a gente faz hoje, nós não fazíamos ontem. A dedicação que nós damos hoje ao que nós abraçamos não é igual à dedicação que a gente tinha antes. Então, nós temos que lembrar disso. Eu acho necessário lembrarmos disso. Eu não posso me comparar a a uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá. Eu não me coloquei na posição dela para saber se eu sou capaz de fazer o que ela fazia. Mas o pouco que eu me conheço, possivelmente eu não me colocaria nisso ainda. Mas hoje eu sou capaz de fazer o que eu faço ali na fraternidade, na minha família, com os meus amigos, e eu estou seguindo. E mesmo que eu talvez não consiga conquistar a regeneração, eu tenha que voltar aí em outro planeta de provas e expiações, ou até na primitividade, eu sei que em algum momento eu vou chegar lá. Então, isso não me traz nem ansiedade, porque eu sei que o Pai é justo e eu vou chegar lá, pelo meu esforço, pela minha dedicação, pelo meu conhecimento. E eu acredito que cada um de vocês está na mesma prancha de surf que eu. Todos vocês estão surfando comigo, de vez em quando caindo, tomando água, subindo de novo, pegando a onda, seguindo em frente, e cada dia que passa nós estamos ficando um pouquinho melhores como surfistas. Um surfista da vida. Ok? Fala, Léo. Surf a gente pode pegar umas dicas com o cara Eduardo aí, que o cara é surfista profissional, né? Tem altos shapes lá. Mas vamos lá. Pergunta, essa aqui é interessante, hein? Gostei dessa aqui, hein? Como funciona a anotação dos bônus horas? Quem anota isso? Existe um departamento só para isso? Existe. Existe, e é esse departamento que orienta os instrutores naquilo que também é necessário.
Lembra que muitas vezes o mentor, ele sai correndo daqui, né, do orbe, sai correndo, vai lá para a colônia e pede, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei mais o que eu faço com esse meu pupilo. E aí, de repente, vem aquele que é o orientador do nosso mentor e ele chega e fala, olha, vamos olhar, vamos analisar o que pode ser feito. E essa análise, ela está muito, muito dentro dessa análise primeira, desses departamentos, que eles veem a nossa condição naquilo que a gente está dando certo, naquilo que a gente está dando errado. Vamos dizer que eles são os dedos duros mesmo. Eles são os nossos dedos duros, eles falam aquilo que é necessário, o mentor vai alimentando aquilo que é preciso, né, nas fontes aí de informática do além, e aí a gente vai tendo essas orientações também baseadas nisso. É claro que eu estou aqui brincando, né, falando de computadores, mas neste caso específico, para esses tipos de informações, não vou dizer para vocês, não é feito por equipamentos, isso aí é uma outra forma, é uma outra fonte de informação. Mas, para ficar mais fácil para nós, vamos pensar assim, existe um computador, onde esse computador ele tem todas as informações daqueles que são os habilitados, né, naquela colônia, e aí ali vai sendo alimentado pouco a pouco com as nossas boas ações e não tão boas ações, e aí, na hora que a gente está passando aperto, se faz uma pesquisazinha para ver aquilo que é necessário para a gente poder ser orientado por aqueles que nos amam tanto, que ainda estão do nosso lado. Fala, Léo. Temos um supercomputador no além, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Outra pergunta. Essa é a última, tá? Que agora já passou do horário e as perguntas estão encerradas. Agradecemos a todos, né, por romper as barreiras dos problemas de hoje e enviar as perguntas para a gente. Pessoas que auxiliam o próximo, mesmo sem muito amor, ainda assim tem bônus? Claro, claro. Gente, nós somos tão humildes em entendimento, ou seja, nós somos tão ainda ignorantes no nosso processo de visão de vida, que qualquer coisinha que a gente faça, nossa, existe uma festa lá em cima, e a gente ganha estrelinha, sabe, na ponta do nariz, na testinha, e entendo que tudo aquilo que nós estivermos fazendo de bom é contabilizado na nossa ficha de atividades, tudo. Então, é como se a gente tivesse mesmo aquela tabelinha de criança que a gente vai ganhando estrelinha, gente, não se iludam. E muitas vezes aquilo que, às vezes, a gente olha e fala, nossa, mas tanta festa por causa disso, é porque essa pessoa ela fez tanto esforço, ela se dedicou tanto para ela poder fazer aquilo, que aquilo ali com certeza vai ser objeto de muita satisfação e alegria por aqueles que os estão, estão acompanhando, ok? Então, tenham certeza de que tudo aquilo que nós estamos construindo, e mesmo quando a gente, por exemplo, vê situações em que elas não são boas, mas que já demonstra uma elevação moral daquele filho de Deus, tenham certeza que isso também é contabilizado. Então, só para dar um exemplo muito drástico, é muito drástico mesmo, mas, por exemplo, uma pessoa que ela acha que a vida não tem valor nenhum, então ela é uma assassina aí de aluguel. E aí, de repente, essa pessoa, ela começa a ter uma regra de que ela não mata crianças, por exemplo, isso é uma visão, é um elemento de evolução. Então, significa que isso também é contabilizado. Isso também é festejado. Como eu disse, a gente precisa muito de crédito. E se a gente precisa muito de crédito, qualquer coisa é colocada ali para a gente poder não ficar tão na lama, né? Tudo bem? Bem.
Eu quero muito agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Léo, eu vou te pedir um favor de você pegar a lista dos presentes, né? Por favor. Quero agradecer muito pelas perguntas, pelo interesse, por vocês terem buscado esse entendimento. Engraçado, é um assunto que a gente fala tão corriqueiramente, mas ele tem as suas complexidades. E para nós que ainda não entendemos tanta coisa, quando eles são aplicados, parece que a gente pode se enganar e achar que existem injustiças. Mas não é isso. Como eu disse, a valoração do bônus hora vem lá de cima. Então, eles sabem o que estão fazendo. E lembrem-se que, pelas leis divinas, elas só incidem sobre nós, segundo exatamente aquilo que nós somos. Então, ao contrário da lei humana, que tenta buscar a intenção daquele que pratica uma ação para poder saber se é ou não é crime, essas coisas todas, a lei divina, ela sabe exatamente a nossa intenção e ela vai ser aplicada no nível exato, sem injustiças, sem exageros, naquilo, e não vai ser para nos punir, vai ser para que nós tenhamos as melhores experiências futuras para a gente poder superar aquilo que a gente não está conseguindo ainda compreender. Então, lembrem-se, gente, principalmente nos momentos de muita dor, chorem, desabafem, mas lembrem-se que não existe injustiça da vida. Nós só estamos vivenciando o que estamos vivenciando porque nós temos uma programação escolhida por nós e porque a gente também constrói as nossas experiências para o nosso presente, para o nosso futuro. Só para fazer vocês terem uma visão do que eu estou dizendo, Jesus Cristo construiu a sua crucificação. Se ele construiu a sua crucificação, nós podemos entender o que é a aplicabilidade da lei divina. Por que que ele construiu a sua crucificação? Porque Jesus Cristo, à época, ele era um rebelde. Ele era aquela pessoa que ia contra tudo e todos que estavam contrários às leis divinas. E para aqueles que estavam no poder, ele era um problema. E Jesus era inteligente o suficiente para evitar qualquer punição. Vocês sabem disso? Quantas vezes ele foi testado e quantas vezes ele saiu por cima? E no momento em que ele se colocou numa posição que ele iria ser crucificado ou não, ele se calou. Então, ele construiu a crucificação dele. Talvez porque nós que viéssemos, que estávamos naquele momento e viéssemos depois, nós precisaríamos de algo assim, um mártir, né? E aí ele se colocou nessa posição. Se ele construiu a sua crucificação, será que nós não estamos construindo a nossa crucificação todos os dias? Então, se é dessa forma, da mesma forma que ele poderia abrir a boca e falar e sair daquilo ali, nós podemos também agir e desconstruir as experiências não tão boas que nós estamos construindo no momento da ignorância. Porque se a vida não quer me punir, aquilo que eu construí na minha ignorância, se eu compreender, eu não precisarei vivenciar. Então, eu posso desconstruir as experiências não tão boas. Se eu estiver atenta, se eu buscar vivenciar o ser cristão que há em mim. Tudo bem? Está todo mundo com carinha assim, meio, ixi, Maria, estou devendo.
Estão todos bem? Posso encerrar? Obrigada, Léo. Senhor Jesus, fico muito grata por ter podido realizar essa atividade. Fico muito grata porque o Senhor confia em cada um de nós para podermos vivenciar a nossa vida e com as experiências colocarmos em prática as coisas que estamos aprendendo e assim nos tornando melhores trabalhadores da sua seara. A vida material, ela não é fácil, mas quanto mais nos esclarecemos, pouco mais fácil ela vai se tornando. E aí, diante daqueles momentos em que nos sentimos perdidos, abrimos o nosso coração para Ti. Usamos das nossas reflexões e raciocínio e nos damos a oportunidade de enxergar com um olhar aberto para o Pai, atuando em nossa vida. Que o Senhor continue nos amparando, nos orientando através das respostas que a vida nos dá e às vezes até nos cutucando para que nós possamos, alertas, enxergarmos tais respostas. Que cada um de nós possa ter um ótimo final de semana, uma ótima semana e que a gente viva para sairmos desta vida material mais experientes, mais felizes e mais portadores de bônus hora. Assim seja.